dia. Bom dia. Eu me chamo Darcy, venho do interior do Rio Grande do Sul. Eu moro em São Borja atualmente e nasci numa pequena cidade, também do interior do Rio Grande do Sul, chamada São Lourenço do Sul, numa localidade chamada Picada Harmonia, uma zona rural. Eu estou muito feliz por poder estar aqui, né, e compartilhar um pouquinho da minha história, depois de ouvir tantas histórias já bonitas aqui, para nos inspirar. Mas lá, na minha Picada Harmonia, tinha um colégio onde podia se estudar só até a 4ª série. Quando eu completei 10 anos, eu completei a 4ª série, e o destino da grande maioria das crianças, né, se não quase de todas, naquela localidade, era trabalhar com a família na roça, plantar milho, feijão, cebola, enfim, essas coisas. A minha mãe entendeu que eu precisava e devia estudar mais. E tinha uma outra localidade, um pouquinho distante, que tinha um colégio até a 8ª série. E aí a minha mãe conseguiu lá uma família que me acolhesse durante a semana, comprou uma cama, levou lá na casa dessa família, e eu ficava lá, então, durante a semana estudando, para poder estudar pelo menos até a 8ª série. Infelizmente, nesse primeiro ano, quando eu estava lá fazendo a minha 5ª série, a minha mãe adoeceu, e foi muito grave e acabou falecendo quando eu estava fazendo, né, o meu primeiro ano de estudo fora de casa. Foi um momento difícil, quase parou ali, né, aquele sonho de eu estudar, mas graças aos meus avós, meu pai, enfim, entenderam que não, que afinal de contas aquilo era um sonho da minha mãe, eu devia continuar estudando, e fiquei lá e terminei a minha 8ª série. Quando terminei a 8ª série, voltei para casa. Puxa vida, naquela região eu já tinha estudado muito, né? E meu pai precisava de mim, né? O meu irmão mais novo, quando a mãe faleceu, tinha 1 ano, né? Eu sou o mais velho, nós somos 3. Só que eu queria mais, eu queria estudar, eu queria fazer um curso técnico que tinha em Pelotas, a cidade do lado. E para o meu pai isso tinha muito sentido, para ele tinha sentido ajudar ele, né, na lavoura, na roça. E para entrar na escola técnica tinha um processo de seleção, tinha que fazer um exame de classificação para poder ser admitido, né? E para esse processo tinha que fazer uma inscrição, né? E essa inscrição, obviamente, tinha um prazo e tinha um último dia. Todos os dias pela manhã eu ia para a roça com meu pai, capinar milho, enfim, essas coisas, e dizia: pai, vamos lá fazer a inscrição. E o pai, às vezes, nem respondia, às vezes trocava de assunto, mas todos os dias eu voltava no assunto, né? O último dia para fazer a inscrição era uma quarta-feira. E quarta-feira era o dia que passava um ônibus lá fora, lá na roça, que levava até o asfalto, que pegava um outro ônibus que levava até Pelotas, né? Como todos os outros dias, 7h30 da manhã, eu e o pai fomos capinar milho, eu me lembro exatamente o lugar, né? E como era o último dia, eu ainda continuei insistindo, né? Pai, hoje é o último dia, quem sabe vamos lá, né? 9h30, o pai largou a enxada e disse assim: então tá, guri, vamos para casa, trocar de roupa e vamos lá pegar o ônibus então, ir na cidade fazer a inscrição. E assim, eu fui admitido e consegui estudar na escola técnica. Foi difícil porque eu não conhecia até então Pelotas, não conhecia uma cidade, conhecia lá a minha cidade de São Lourenço, uma vez por ano. Obviamente, eu venho de uma família de descendentes alemães, de imigrantes alemães, e em casa a gente falava muito mais alemão do que português. Vocês imaginam eu indo para Pelotas, uma cidade grande já, né, para estudar, falando um português com sotaque de alemão horrível, né, carregado, né? Para aquela época isso era horrível, né? Era motivo de chacota na sala de aula. Naquela época não tinha a palavra bullying, né? Se tivesse, era o legítimo caso de bullying, né? Mas bullying ou não bullying, né, para mim isso não era o mais relevante. O mais relevante para mim era poder estudar, fazer o meu curso técnico, né? E nessa jornada, lá na minha casa, né, até os 12 anos, até eu completar 12 anos, na minha casa lá não tinha energia elétrica, né? A luz que tinha era a luz do dia, à noite era lampião, a querosene, enfim. Nem por isso a gente deixava de comer picolé, né? Vou pegar a história da Adriana aqui, né? A gente pegava à noite, né? Quando no inverno, né, cai muita geada, quando era muito frio à noite, essa noite vai cair uma geada forte. A gente pegava um limão, né, apanhava lá na árvore, exprimia numa caneca de alumínio, botava uma água, um açúcar, deixava do lado de fora,
acordava de manhã bem cedo antes do sol nascer para ver se tinha congelado, né? E aí comia picolé raspadinho de manhã bem cedo, né? Afinal de contas a geladeira não tinha, mas tinha o inverno, né? Então dava para comer picolé igual, né? E lá na escola técnica eu acabei, entre os cursos, acabei escolhendo um curso que, entre as habilidades, uma delas era a questão, era o setor de eletrotécnica, eletromecânica, e uma das especialidades era desenvolver sistemas de eletrificação rural, né? Naquela época a escola técnica estava fazendo pesquisas que visavam simplificar a construção das redes elétricas em áreas rurais. Naquela época o Brasil tinha menos de 30% das pessoas que viviam em áreas rurais tinham energia elétrica nas suas casas. E aquilo fazia muito sentido para mim, porque, puxa vida, né? Imagina eu conseguir, né, sair lá, vim fazer meu curso técnico e, quem sabe, um dia eu voltar naquelas regiões e levar redes elétricas para que meninos da minha idade pudessem comer picolé no verão, quem sabe, né? E ter energia elétrica, né? E fui trabalhar nisso, fui trabalhar em prefeituras que faziam essas redes, promoviam a construção dessas redes para pequenas comunidades rurais. Depois, isso primeiro em Pelotas, depois fui convidado pela prefeitura de São Borja, que fica no extremo oeste do Rio Grande do Sul, na divisa com a Argentina, para trabalhar lá e fazer a mesma coisa lá, né? Trabalhei 1 ano e meio, quase 2 anos com isso lá em São Borja, na prefeitura, mas aquele desafio estava começando a ficar pequeno, né? Aquele negócio era muito limitado, eu podia trabalhar só naquele município, só trabalhar em São Borja, né? Estava limitado aquele modelo. E eu me lembrei que quando eu fui estudar em Pelotas, tinha um tio que morava conosco, o tio Verno. Ele dizia assim: tá bem, Darcy, tu vai estudar, ótimo, né? Mas se for para estudar, para fazer a mesma coisa que já se faz, tem muito sentido. Então, se for estudar, né, mas você tem que fazer algo diferente, né? Porque se for fazer toda a mesma coisa, não vale a pena. E isso começou, né, a bater na minha cabeça e me desacomodar. E eu resolvi que eu ia pedir demissão do meu trabalho. Meu trabalho era bom, né? Eu trabalhava na prefeitura, eu já tinha comprado meu apartamento, tinha 23 anos, já tinha meu apartamento, já tinha meu carro, né? Tava legal, tava bom, né? Em termos de situação financeira para quem, né, tinha a minha jornada, né? Mas eu queria fazer mais, né? E aí eu resolvi pedir demissão, né? Vou pedir demissão e vou começar meu negócio, vou montar uma empresa de construção de rede elétrica, né? Mas eu tinha algumas dúvidas, né? E fui falar com algumas pessoas, né? Tinha uma pessoa lá que eu gostava muito, admirava muito, um senhor lá do interior, num pequeno município perto de São Borja, né, que tinha sido prefeito de um pequeno município, o São João. Eu gostava muito dele, porque era uma pessoa muito correta. E fui lá conversar com ele e contar para ele o que eu estava pensando em pedir demissão, começar um negócio, o que ele achava disso e tal. E o Sr. João olhou para mim e disse assim: olha, Darcy, né, bem do jeito dele que falava, se tu trabalhar direitinho, né, é possível, né, porque trabalho para quem quer não falta, né? E aquilo foi, assim, decisivo para mim, né? Claro, ele foi muito claro para mim, porque para mim foi muito claro o direitinho dele não era fazer a rede tecnicamente perfeita, né? Era comportamento ético, né? Cumprir compromisso, era assumir compromissos e atender os compromissos que a gente tinha com as pessoas, né? Isso eu tinha aprendido com meu pai, naquela simplicidade dele lá, que podia não ter uma visão de mundo, mas tinha uma visão de gente, né? Falar a verdade, cumprir compromissos, respeitar as pessoas, né? Eu aprendi com meu pai, né? E isso era o suficiente que eu precisava naquele momento, né? E o trabalhar, né, para mim também não era problema, porque eu também aprendi a trabalhar muito, e o meu pai me ensinou que trabalhar bastante não faz mal para ninguém. Então eu tinha tudo para realmente começar a pedir demissão da prefeitura e comecei o meu negócio, né? Vendi o carro, vendi o apartamento, comprei um Fusca velho porque dava para carregar ferramenta em cima, dentro, do lado de fora, qualquer lugar, né? Comprei uma moto que era mais barato para ir visitar os clientes. E no início era assim, eu vendia, eu fazia o projeto, eu comprava, eu pagava, eu que subia no poste para construir a rede, né? Era tudo eu, né? E tinha uma empresa na cidade lá, que já era estruturada, fazia a mesma coisa, né? E um dia eu passei num terreno abandonado, assim, tinha uma árvore, tinha um caminhão, esses caminhão com guindaste, com muque, que usa para trocar poste, abandonado. Aí eu soube que a empresa que já estava estruturada tinha comprado um caminhão melhor e tinha abandonado aquele. Estava abandonado, meio que com um sucata, assim, né? Aí fui falar com o cara, né, para ele disse: não vendia o caminhão.
Guri, tu tem dinheiro? Né? Eu tenho tanto. Né? Total, está abandonado, não presta mais mesmo. Né? Deve ter pensado assim, vou tirar o dinheiro que esse cara tem, esse caminhão não presta mais nada, e aí já mato ele aqui na origem, né? E não vai me criar problema como concorrente. Mas foi assim que eu comecei, e um ano e meio depois, né, no dia 1º de maio, né, na véspera do Dia do Trabalho, eu já tinha 5 funcionários, 5 pessoas que trabalhavam comigo. Né, 5 pessoas já faziam parte da minha equipe. E aí eu disse para o pessoal, olha, né, amanhã é feriado, Dia do Trabalho, quem sabe a gente vocês convidam as esposas, alguns eram casados, tinham filhos, vamos fazer um churrasco para celebrar o Dia do Trabalho, né? Venham todos aqui para o galpão da empresa aqui, né, e vamos fazer uma celebração. Né? Fizemos isso, veio todo mundo, a família, as esposas fizeram a salada, nós assamos a carne. Né? Depois do almoço resolvemos tirar uma foto na fachada da empresa. Né? A fachada era a parede da empresa pintada lá, né? O Sirtex, era aquilo. Tivemos uma foto, naquela época era Kodak, era filme, não tinha ainda máquina digital. E dali uns dias, quando encheu o filme de 12 poses, né? Porque aquilo custava caro, nem sempre dava para revelar na hora. Né? Daí uns tempos eu revelei o filme, uma noite estou sentado, olhei para aquela foto. Olhei para aquela foto que nós tínhamos tirado na empresa e me lembrei assim que uma das coisas, além das coisas que tinham me motivado, me encorajado a pedir demissão lá atrás, né, eu também tinha pensado assim, bom, e outra coisa, também se der errado, o problema é meu, meus irmãos agora já estão maiores, se der errado, o problema é meu, ninguém tem nada a ver com isso, eu me viro, né, ninguém depende mais de mim. Quando eu olhei para aquela foto, eu contei e tinham 19 pessoas naquela foto. As 5 pessoas trabalhavam comigo, as esposas e filhos, enfim. Né? E aí me dei conta que empreender, iniciar um negócio, você tem o seu sonho, tem a sua vontade, mas logo você envolve outras pessoas com isso. E essas pessoas estão ali acreditando no seu sonho, acreditando em você. Estão dedicando tudo que eles têm de melhor em termos de trabalho para aquele seu sonho. E você se dá conta que empreender é muito mais relevante, né? Tem muito mais responsabilidade do que só a gente querer fazer o que quer fazer. Né? E aí eu me tornei um empreendedor de verdade. Né? Aí foi meu day one. Aí me caiu a ficha. Sabe? Opa, tem mais o que fazer aqui. Né? Isso que eu estou achando legal fazer, tem mais gente que acha legal também e quer fazer comigo. Eu não posso decepcionar essas pessoas. Aliás, eu preciso criar espaço para essas pessoas. As pessoas precisam também ter o espaço delas, precisam também se realizar. Né? Isso foi muito legal, porque eu passei a olhar a empresa com outros olhos. Passei a olhar aquilo de forma diferente. Mas eu estava a 600 quilômetros de Porto Alegre, na divisa com a Argentina. Não tinha universidade perto, não tinha escola técnica perto, não tinha consultoria, não tinha onde fazer um treinamento, não tinha com quem conversar sobre o meu tipo de negócio que eu estava pensando em fazer. De vez em quando o Sebrae ia lá fazer alguns cursos. Sabe o Sebrae, aqueles cursos? Né? Gestão de pequena empresa. Não sei, né? Qualquer curso do Sebrae que ia para São Borja, podia até faltar o cara fazer o curso, mas eu estava lá. Né? Teve um ano que teve uma época um curso de vitrinista. Não, vamos fazer curso de vitrinista. Né? Afinal de contas, vem alguém de Porto Alegre, alguma coisa eu vou aprender. Não tinha nada a ver com rede, mas vou fazer curso de vitrinista. Tá bem. Né? E assim eu fui me preparando, fui conseguindo materializar um pouquinho esse sonho. Né? A empresa sempre cresceu, não crescia muito, né, mas sempre cresceu. Né? Devagar, mas sempre cresceu. Depois de 15 anos, nós já tínhamos uma estrutura grande no Rio Grande do Sul. Né? Nós já nos destacávamos, né? O nosso trabalho já era reconhecido, né, como uma empresa de referência nesse setor, de construção e manutenção de redes elétricas. As coisas iam muito bem, né? A gente estava crescendo, estava legal. Né? Em 2013, nós fizemos a nossa primeira expansão para fora do Rio Grande do Sul. Iniciamos uma operação no Espírito Santo. Né? A gente estava com toda a bola, tá tudo dando muito certo, está tudo funcionando, vamos crescer. Né? Já estava na Endeavor, a Endeavor me ajudando, enfim. Né? Abrimos a operação na Grande Vitória, precisamos atender toda a região metropolitana de Vitória. Mas também em 2013, nós sofremos uma primeira grande derrota, assim, sabe? Numa empresa que tem muito forte a questão das pessoas, né? Onde as pessoas são um fator fundamental e relevante pela existência da empresa, né? Onde o propósito da empresa movimenta todo mundo, né?
nós tivemos 2 eventos com acidente fatal. Né? 2 acidentes com fatalidade. Foi terrível, terrível. Aquilo abateu muito, nos judiou muito. O clima ficou horrível, né? Começamos a nos reerguer. Quando foi em 2014, né, em função daqueles acidentes, veio a segunda paulada, uma intervenção do Ministério do Trabalho, paralisando nossas atividades, de quase a metade da nossa operação, por mais de 60 dias. Vocês imaginam o que é uma empresa com mais de 1.000 pessoas, com mais da metade parada e mais. Né? Nessa condição, nós começamos a perder contrato, porque nós não podíamos atender o cliente, né? O cliente precisava e não tinha muito o que fazer, começamos a perder alguns dos nossos contratos. Enfim, superamos aquilo, né? Superamos, voltamos, voltamos à normalidade, né? Mas o trauma era muito grande, né? Precisávamos achar formas de voltar a acreditar no sonho, voltar a acreditar no propósito, né? Para nós, na Citec, a gente tem muito claro que muito mais do que a tarefa de construir uma rede ou de ligar alguém que está sem energia ou de fazer um conserto para repor energia elétrica para alguém, né? Muito mais forte do que a tarefa, muito mais importante do que isso é o propósito, é a missão, a diferença que isso pode fazer, né? Vocês imaginem alguém que está sem energia, pode ser uma pessoa idosa, está precisando de um respirador, chegar 3 ou 4 minutos mais rápido, né? Por saber do propósito, por saber da importância, faz toda a diferença, né? E eu precisava fazer isso, de alguma forma, voltar a todo mundo acreditar nesse sonho de que a gente podia fazer isso melhor. A gente já vinha fazendo isso melhor, né? E a gente podia continuar fazendo isso melhor. E nesse contexto, né, entre tantas coisas, em 2014, final de 2014, nós fizemos uma revisão do nosso planejamento estratégico, né? A partir desse propósito de melhorar a vida das pessoas e gerar desenvolvimento por um serviço mais eficiente, né, prestado na construção e manutenção de redes elétricas, a gente podia fazer as pessoas viverem melhor e o Brasil ser um país melhor. Nós fizemos nossa revisão do planejamento estratégico, fizemos um projeto estratégico para 10 anos para frente, né? Nós precisávamos ter né, a coisa estava muito ruim e a forma que nós entendemos era construir um grande desafio, muito maior, né, do que aquele momento difícil que a gente estava passando. E nós montamos um planejamento estratégico com desafios assim, realmente muito relevantes, de algo a ser buscado, algo a ser atingido, né? Lembro que em 2013 estava começando a nossa crise, né? Só se falava que a crise ia piorar. Nós já tínhamos o nosso trauma interno e o ambiente externo estava se deteriorando muito. 2014, então, só se falava em pior crise da história, 2015, pior crise da história. Mesmo assim, em 2015, e aí essa revisão do plano estratégico em 2014 nos permitiu que a gente fizesse isso de uma forma tranquila, porque a gente tinha planejado isso. Em 2015 surgiu a oportunidade para a gente abrir uma operação na Bahia, no sudoeste da Bahia. Fomos lá, olhamos, né, avaliamos, negociamos, né, e tínhamos então a oportunidade de abrir uma nova operação fora do Rio Grande do Sul, em 2015, final de 2015, plena crise, né, longe da nossa base, e na Bahia, né? Eu comecei a contar isso para alguns amigos, os caras quase me mandaram prender, né? Você está louco, né? Está louco. Uma crise dessa, você vai abrir uma operação, né, a 3.000 quilômetros da sua sede, né, na Bahia, né? Aí tem aquele preconceito, baiano não trabalha, né? Pois é, mas nós tínhamos um plano, tínhamos uma estratégia e temos um propósito, né? E nós abrimos a Operação da Bahia. Abrimos a Operação da Bahia em 2015, foi difícil, 2016 foi difícil, né? Mas nossa Operação da Bahia hoje já é maior que a do Rio Grande do Sul e os nossos índices de produtividade na Bahia não são inferiores do Rio Grande do Sul. Em muitas das operações conseguem superar os índices de produtividade do Rio Grande do Sul, né? E em 2017 a curva voltou a crescer, né? Nós vamos, em 2017, crescer provavelmente em torno de 40%. Num ano de crise. No setor tradicional, não tem nada de tecnologia ou coisa assim nesse aspecto de inovação muito forte, né? No setor tradicional.
Fechamos a operação do Espírito Santo esse ano também. Não estava dando resultado bom, não estávamos conseguindo, né, nos motivar o suficiente para o nosso propósito. Decidimos que não iríamos continuar com a operação do Espírito Santo naturalmente, tranquilo, né, se negociou, se acertou, fez uma transição e resolvemos encerrar a operação de lá. Em 2018, né, o nosso propósito é abrir, pelo menos em mais 2 estados, a operação da CITEC, né. Estamos iniciando agora, né, um projeto dentro de uma universidade lá do Rio Grande do Sul, no polo tecnológico, para desenvolver tecnologia de gestão de equipes de campo, para a gente melhorar a nossa eficiência do nosso atendimento, para a gente poder fazer isso de uma forma mais eficaz, né, para a gente poder fazer com que as pessoas fiquem menos tempo sem energia elétrica, como tem ficado normalmente. Quando eu olho para tudo isso, né, e olho um pouquinho para trás do tempo, eu fico pensando que esse negócio de investir em desenvolvimento tecnológico, enfim, né, talvez não fosse necessário, né. Podia deixar assim, né, porque é um investimento de risco, não tem garantia nenhuma de que isso vai realmente trazer algum retorno, né, mas nós vamos fazer. Eu podia ter ficado lá no Rio Grande do Sul, estava bom, estava tranquilo, a gente estava, né, estava com a situação sob controle, né, cultura implantada, sem maiores percalços, né. Eu podia ter definido lá, né, ficar com uma empresa de 40, 50 pessoas, né, já me dava para a minha necessidade de vida, né, o suficiente, né. Mas ia ficar bom para mim e para muito pouca gente, talvez, né. Eu podia ter ficado lá no meu emprego, lá na prefeitura, que estava bom, né. Imagina, né, com 23 anos, tinha um apartamento, solteiro, com carro, tá bom, né. Eu podia ter estudado até a 4ª série, né. Era o normal, né, estava bom, né, para todo mundo, era o ambiente que eu vivia. Podia ter ficado lá plantando milho, batata, feijão, isso é digno, né, é bonito, é legal, né, meus primos, né, minha família toda faz isso até hoje, né, vou lá. Mas, quando eu olho para o que a gente já conseguiu fazer e eu enxergo, vislumbro o que é possível fazer, né, quando eu olho para o setor elétrico no Brasil, a forma como a energia elétrica ainda é entregue para as pessoas, para as indústrias, para a empresa, ainda falta muito, né? Tem muita oportunidade, tem muita ineficiência ainda. Quando eu olho para o meu time, que tem pessoas que amam o que fazem, né? Contam histórias, né? Eu recebo às vezes mensagem de eletricista, né, fazendo vídeo, selfie, filmando, ligando a luz para alguém, lá no interior da Bahia, ou lá no interior do Rio Grande do Sul, né, e as pessoas emocionadas porque estão recebendo energia elétrica em suas casas. Quando eu vejo que tem tanto por fazer, e quando eu vejo que nós podemos fazer isso, porque nós podemos melhorar esse cenário, e quando eu lembro lá do tio Verno, que dizia que quem não faz diferente, não faz diferença, né, eu não posso me dar o direito de parar aqui ou achar que está bom assim, né? Tenho ainda muito por fazer, né, assim como em todos os setores. Muito obrigado.